Alô pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Nivaldo Teles. Aqui a gente faz pequenos resumos de direito penal. O direito penal para ter os seus direitos de defesa, né? No caso, é, você vítima. Eu estou falando que você vítima, não você agressor. Você agressor vai pagar pelo crime como réu recluso, certo? Beleza? Agora tem o seguinte, tem o Código Penal Civil e tem o Código Penal Militar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Código Penal Militar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê like e compartilhe o vídeo, tá bom? E vamos iniciar esse pequeno resumo com a leitura do Código Penal Militar. Alguns erros aqui, como foi resumo, aí vocês relevem. Quando eu paro um pouquinho no tempo tal, e relevem. E consultem, né, o livro de Direito Penal Militar. Direito do Código Penal Militar, consultem, né? O Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001, 21 de outubro de 69. Regula crimes militares. Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, tanto em tempo de paz ou guerra. Tem mais 15 emendas, vocês podem estar lá, chegando lá e pesquisando mais sobre isso, né? A nova lei é a 14688/2023, sancionada em 21 de nove de 2023. Ajustou a Constituição ao Código Penal brasileiro, né? Reforça a punição para tráfico de drogas, crimes hediondos. Tem mais uma emenda, né? Mais uma emenda. Que eu acho que essa emenda que foi adicionada ou emenda atualizada, né? Atualizou, né? Tráfico de drogas, militar. Era de 5 anos, agora são de 15 anos, com a reclusão de 15 anos, né? Se apresentar no trabalho sob o efeito de drogas, 4 anos de reclusão, mais uma emenda, né? 4 anos. Se ele se apresentar com efeito de drogas, vai ser preso, vai ficar 4 anos preso. Roubo de arma, isso é prisão militar, né? Não é prisão civil, né? Roubo de arma de munição restrita, reclusão de 4 a 15 anos. Aí tem aqui até 50% e tal, pesquisem. Tem mais 7 emendas, né? Terceiro, inclusão de crimes hediondos no Código Penal Militar. Latrocínio, extorsão, extorsão com resultado, extorsão e homicídio qualificado, morte com epidemia, né? Estupro e etc. Homicídio qualificado, latrocínio, extorsão, certo? Tem mais 2 emendas, né? Excludente de ilicitude. Isso aqui é a ação contrária à pessoa que atira contra a polícia militar, né? E ele se defende com excludente de ilicitude. Seria a defesa excessiva. É só isso, né? Tem mais 2 emendas, né? Certo? Crimes sexuais e violência doméstica. Apenas se ocorrer dentro da administração militar. Aí sim vai ser julgado pela justiça militar, né? Se não for lá dentro, ele vai ser julgado pela justiça civil. Só isso. Punição a quem critica o governo, tal. Aí tem as penas, né? Tá na quarta emenda. De 2 meses a um ano. Criticar o governo à frente do seu superior, né? E etc. Então, ele pode ser preso, né? Novo conceito militar. Habitações de assemelhados, funcionários civis em função militar, tal. Tem a punição também. Isso aqui é o seguinte, novo conceito militar, habilitação de assemelhados, funcionários civis em função militar. Funções militares. O exemplo é a pessoa se veste com a farda, tal, ou pega um carro e caracteriza como polícia militar. Vai pagar por isso. Esse é um crime. É um crime ruim de se pagar, né? O civil, no caso aqui, né? O civil, né? O civil que faz isso.
aqui é só um resumo, né? Você pega um livro aí e lê, né? Tem coisa que cai em concurso público, né? Direito penal, direito militar, Constituição Federal, né? Cai tudo em. Agora, parece que eu vi lá a pessoa para entrar na Polícia Militar, tem que fazer o. Tem que ter uma faculdade, né? Tem que ter curso superior agora, que é uma faculdade, né? Então, o livro ele é em 410 artigos, né? Se você for lá na lei lá, você vai ver um livro lá de 410 artigos. A Justiça Militar é também responsável pelos... A Justiça Militar da União e também nos estados. É responsável processar e julgar crimes militares. Em alguns casos específicos, ela pode julgar civis como crimes cometidos em áreas militares. O cara entra, por exemplo, ele entra na delegacia, isso é difícil acontecer, né? E furta lá alguma coisa lá da delegacia. Aí ele vai responder, né? Lá dentro, lá, vai pegar o civil e julgar, né? Crimes como deserção, deserção é ficar 8 dias afastado, né? Artigo 187 do Código Penal Militar. 6 meses de reclusão, 6 meses a 2 anos de reclusão, né? Previsto no artigo 187. Deserção, né? Ficar afastado até por 18 dias sem estão previstos no artigo tal, né? Artigo 187 do Código Penal Militar. Outros crimes incluem também motim, pederastia, artigo 235, que trata dos libidinosos em locais de administração militar. Ainda vigente, mas contornos contravertidos. Aí quer dizer o quê? Quer dizer que tem mais 9 emendas. Isso quer dizer que não pode haver relação sexual na administração militar, lá dentro, né? Não pode haver isso. Aí tem mais 9 emendas. Aí quem vai julgar isso aqui é a Justiça Militar, né? No Código Civil Militar, quem vai julgar é a Justiça Militar, certo? Tem mais 9 emendas. O Conselho de Justiça Militar ou Corte da Justiça julga militares para praças a controle e o controle penalmente para oficiais. Conselho Especial. Algumas matérias como homicídio contra civil são julgadas pelo Tribunal do Júri, mesmo que exista competência militar, conforme a atuação judicial e vetos recentes pelo governo federal. Pelo governo, né? Mais 5 emendas. Isso quer dizer que tanto a Polícia Militar pode julgar, mas aí em alguns casos quem julga é Tribunal do Júri, né? Julga o crime, né? Alguns crimes a gente vê julgado pelo Tribunal do Júri. Porque a polícia não é julgado pela Polícia Militar. Aí tem a suma aqui, ó. O Código Penal Militar regula a conduta de militares em situações específicas de civis em locais militares. Tem por foco crimes castrenos disciplinares, né? Na hierarquia, a lei de 2023 alinhou o Código Penal Militar à legislação atual. Ampliou punições, sobretudo envolvendo armas, drogas e crimes hediondos. Reespecificou competências judiciais, preservando certos aspectos, como a punição por críticas ao comando. Isso quer dizer, você tem um comando, você critica ele, está cometendo crime, né? Crime militar. Ele te dá uma ordem, né? Quer dizer isso, né? Ele te dá uma ordem, então tem a lei lá. É punitiva, né? Então vai ser punido lá dentro. Ele pode ser preso por 3 dias, né? Depende, né? Depende do que define o comando, né? Porque o cabo ou sargento, ele passa, né?
passa para os comandos e ele vai julgar aquilo ali, certo? O comando vai julgar. É só isso que eu tinha para falar sobre Código Penal Militar. Né? Tem o Código Penal Civil e tem o Código Penal Militar. E agora nós temos aqui uma definição que eu fiquei devendo. Aí eu falei nos vídeos que eu fazer para a sociedade em geral, né? Crimes contra a mulher, né? A mulher dentro de casa, né? Existem vários tipos de crime e ela não... Antes que eu inicie isso sobre Lei Maria da Penha, né? Agora deu 10 minutos e 59 segundos. 11 minutos. Então o que acontece? Antes de eu ler, a mulher ela tem o direito, né? Assim como o homem também, que aqui tem... a lei ela define também o homem morando com o homem, né? Na lei aqui. Então o que acontece? Em 48 horas você pode ligar e se defender, né? Se você não fizer isso, você vai consentindo o seu próprio sofrimento, certo? Então você liga, eu tenho um link aqui, ó, vou deixar um link aqui da delegacia online eletrônica. Então você liga lá, pega provas, né? Provas existe o fato, existe o crime e existe provas do crime, vestígios, etc. Tipo fotos, documentos em papel e etc. Né? Testemunha, né? É muito bom você fazer isso aí. Para que haja a constituição aí do crime, constitui o crime, tudo isso aí, entendeu? Porque o crime só o crime, você falar assim, eu sofri isso, por exemplo, hematoma no corpo é um crime, né? Você faz o corpo de delito, certo? Então é um crime, então você vai ter que comprovar que você sofreu agressão. Rasgou seu documento, é um crime, né? Tá aqui na lei, certo? Ou você sofreu xingos, tal, grava no celular, né? Rasgou seu documento, bate foto do documento rasgado, você não tem mais documento. Então você tem provas para se defender. Você mulher ou homem, que é o homem morando com o homem, ou mulher ou sogra com a sobrinha, é crime para defender a mulher, né? Mas cai também o homem aqui, porque mora junto, né? Então, vamos iniciar aqui o resumo, né? É uma suma aqui bem rápida. E tem os crimes também que respondem pelos crimes, né? Tem os crimes que recluso, né? Pena reclusa. O cara vai responder preso, né? Vamos lá. Definição da Lei Maria da Penha. A lei é 11.340/2006, em 7 de agosto de 2006. Criou um mecanismo para coibir, prevenir a violência doméstica. Certo? A violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição Federal. Estabelece medidas de proteção contra a mulher, assistência em situação de violência. Assistência em situações de violências, né? Onde aplica-se a lei? Marido e esposa, né? Seria o marido aqui, o agressor da esposa. Namorados. Namorados aqui seria homem com homem, né? Certo? Homem com homem que é namorados, né? Então, um homem, se ele for agredido pelo outro, então ele também entra na Lei Maria da Penha. Vai defender ele, a lei. Mãe e filha. No caso aqui, a filha contra a mãe, né? Ou a mãe contra a filha, porque é a defesa da mulher, né? A relação entre sogra e nora. Aqui seria uma contra a outra, né? Seria tanto a nora agredir a sogra contra a sogra agredir a nora. Então o crime é para uma ou para outra, né, certo? O crime da agressão, né? O crime da agressão. Aí a gente entra aqui na agressão física, moral e etc, né? Casais homofetivos, femininos. Seria duas mulheres. Seria uma ou outra sofrendo pela agressão física, verbal ou física, verbal ou emocional, né? Xingo. Aí vai entra aqui, ó. Tipos de violência física. Física é agressão com arma, com mão, né? Agressão física. Psicológica seria xingos, agressões com xingos, etc, né? Sexual. Sexual seria você é obrigada a ter relação sexual sem você querer ter. A relação, então seria
crime. Seria um crime. Patrimonial, a destruição dos seus documentos, né? Objetos, documentos, etc. Né? Ou reter o que você tem, né? Isso é crime. A pessoa quer sair com o documento e você retém o documento dela, ou você pega o documento dela e rasga. Então, constitui crime, né? Quinto, moral. Calúnia, difamação, injúria, né? É tudo previsto em lei, viu? Injúria, calúnia e difamação. Tá tudo previsto em lei, essas crime moral, né? Até 48 horas, delegacia online, denuncie. Certo? Boa, desculpa. A criação da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, né? Em 1983, foi agredida 2 vezes pelo marido. Ficou paraplégica. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, condenou o Estado brasileiro por negligência e omissão. Com isto, foram obrigados a criar a lei. A lei é aquela que a gente viu lá, né? Criou a Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. A lei e os seus parágrafos, né? Certo? Qual o crime? Lesão corporal. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Quando praticado contra a mulher no âmbito doméstico. Pena de 3 meses a 3 anos, reclusa. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal, reclusão de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Injúria, calúnia, difamação, crimes contra a honra. Reclusão de 1 mês a 2 anos, dependendo do crime. Aqui depende do crime. Injúria, calúnia, difamação, crime contra a honra. Vai depender muito do crime aqui. Quem vai julgar é o delegado, né? O delegado vai prescrever o crime, né? O juiz vai julgar. 4. Feminicídio. Desculpem. Feminicídio. Artigo 121, parágrafo 2º e 6º, né? Aí você vai ler do parágrafo 2º até o 6º, né? Ou o parágrafo 2º e 6º você vai definir a lei. Do Código Penal. Homicídio contra a mulher por razões de sexo feminino. Induzido por violência doméstica. Reclusão de 12 a 30 anos, né? Aí vem o artigo 22 e inciso 3º. O juiz determinará as medidas, aqui é sobre medida protetiva, né? Medidas protetivas. Então ele vai, eu cheguei aqui, mas cheguei muito rápido. Então, feminicídio aqui é porque o cara não gosta a pessoa não gosta da mulher, né? Do sexo feminino, tá escrito aqui, né? Razões do sexo feminino, ó. Então ele não gosta da mulher, ele judia, maltrata, mata a mulher, né? Então é feminicídio, que é assassinato, né? Que é de 12 a 30 anos. Que é artigo 121, né? Que é o 121, parágrafo 2º e 6º. Ou do 2º ao 6º, você pode ler lá que você vai entender bem a lei. Aí artigo 22, inciso 3º. Esse artigo 22, inciso 3º, são medidas protetivas. Só que no caso quem julga é o juiz. O juiz vai julgar, ele vai pegar a lei crime, né? E vai julgar a lei crime, como que é o comportamento da pessoa em relação à esposa dele ou a pessoa em relação ao domicílio, né? Então o delegado vai prescrever o crime, o juiz vai julgar. Como que é o comportamento dele, como foi a agressão, se foi verbal, foi crime de injúria, difamação, calúnia, como foi o crime? Foi agressão física, tentativa de homicídio, né? O juiz vai julgar tudo isso. Então aí o juiz vai determinar uma distância, né, entre ele e a residência, que ele não pode se aproximar da residência, quem julga isso é o juiz, né? Não existe a lei determinando a distância dele. Então o juiz vai julgar, por exemplo, ele vai ficar 30 quilômetros longe da casa. Se ele quebrar essa barreira dos 30 quilômetros, ele vai preso, né? Se for provado que ele quebrou os 30 quilômetros, ele vai preso. 30 quilômetros longe da residência. Ou 1 quilômetro, ou 30, ou 10, quem vai julgar é o juiz.
certo? O juiz ou o delegado, talvez não chega nem, né, no juiz a lei. A lei é, às vezes, na delegacia mesmo. Então ele vai lá e fala para a pessoa, né? Aí se ele insistir, ele joga pro juiz. Aí fica mais pesado. Porque a agressão física, dependendo da agressão física à mulher, ele vai responder por tentativa de homicídio, né? Certo? E é isso aí. Então, dependendo como o juiz julga, né? Se o delegado prescrever lá e o juiz julgar, porque é mais ou menos do jeito que o delegado escreve, o juiz, baseado na lei, né? Baseado na lei, o delegado escreve, o juiz vai julgar aquilo ali e vai falar, não, é tentativa de homicídio. Então ele não pode chegar, ele vai ficar, não pode entrar na casa mais. 5 quilômetros longe da casa, 5, não pode chegar lá perto. É isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado. Desculpem. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. E não sofra, se defenda com a lei. É a lei da Maria da Penha, né? Principalmente essa lei aqui, ó. Agora, a lei militar que eu li anteriormente, aí a pessoa vai lá e consulta. E deve ter, não tem informação, né? Mas deve ter gente fazendo concurso público militar, né? Que ele vai lá e ele vai ter que estudar essa parte aí. Vai ter que estudar a Constituição, Código Penal e o Código Penal Militar, né? Pra entrar lá dentro sabendo já, né? Como é que funciona, certo? Fiquem com Deus. Inscreva no canal aí, Portal Curso Idioma. Portal dos Cursos Idioma. Dê like, compartilha. E segue os vídeos aí, que nós vamos mandando vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.